Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Caio Borralho e a categoria peso médio. O que acontece? O Caio Borralho foi no programa do Ariel Helwani agora há pouco, né? Acabou de ter a entrevista e eu assisti aqui no YouTube mesmo, né? A entrevista, claro, é toda em inglês, então dei uma assistida e vim fazer alguns comentários com vocês, né? O título do vídeo, né, dessa entrevista está dizendo ali, né, que todos da categoria ali, né, para todos, modo de dizer, lógico, né, mas correram ali do Caio Borralho, né? E aí tem o Robert Whittaker nessa história, o Nassourdine Imavov, entre outros nomes, né? E o que acontece? O Caio Borralho, recentemente, né, eu já até tinha feito o vídeo, estava buscando ali uma luta com o Khamzat Chimaev, porque o Duplessis que lutaria com o Chimaev, na teoria, acabou ali se lesionando, ninguém sabe quando ele volta, enfim, toda aquela história, né? Só que o que acontece? Apesar do Khamzat Chimaev teoricamente aceitar a luta e o Caio Borralho tem interesse, pelo que o Borralho disse nessa entrevista, ele entrou em contato com o UFC, tá? Não foi o UFC que entrou em contato com o Caio Borralho, porque o Ariel Helwani perguntou, né, se o UFC ligou pra ele e tal, ele falou que não, que ele entrou em contato com o UFC para tentar essa luta com o Chimaev, né? E o UFC teria respondido ali que, vamos ver, né? Vamos dar uma olhada e tal. Enfim, né? Deu aquela desconversada, né? Basicamente, e nada foi feito, nada foi confirmado, enfim. Então, apesar da vontade ali do Caio Borralho e talvez até a disposição do Chimaev de aceitar a luta, o UFC meio que talvez não tenha se interessado. Então, dificilmente essa luta, pelo menos por agora, deve acontecer. E o Borralho ainda citou também o primeiro do ranking, o Nassourdine Imavov, que, segundo o Borralho, também teria fugido dessa luta, né, contra o Borralho. Até porque também o próprio Nassourdine Imavov meio que fez uns posts ali também mostrando que ele não estava com muita vontade de enfrentar, dizendo que o Borralho deveria enfrentar algum top 5 primeiro. Só que tanto o Borralho quanto o próprio Ariel Helwani deram risada dessa situação, porque o Imavov é um top 5, por que ele não enfrenta o Borralho então? Né? Mas, claro, existe ali uma certa lógica do porquê o Imavov não aceita a luta. Primeiro, porque o Borralho realmente é um desafio difícil. E segundo, o Borralho não está dentro do top 5 ainda, ele é o sexto, e o Imavov é o primeiro. E o Imavov vem de uma vitória sobre o Israel Adesanya. Então, o Imavov, na teoria, seria um cara muito próximo do cinturão. Tudo bem, por mais que passasse um Chimaev na frente dele, ele ainda assim seria o próximo cara que tá ali. Então, por que raios ele enfrentaria um cara fora do top 5, né? Então, se ele perde, né, que pode acontecer, ele perderia posições ali e ficaria distante do título. Então, não é aquela coisa, né? Não é que ele está recusando o Borralho por medo de enfrentá-lo, é que ele está numa posição que para ele não vale a pena. Assim como, vamos, né, inverter aqui os papéis. É a mesma coisa do Borralho que tá em sexto, ter ali um desafio de alguém que tá para trás, sei lá, do Marvin Vettori, vai, que tá em décimo, vamos supor, ou do Brennan Allen, ou do Borrachinha que seja. Vai que o Borrachinha volta e fala alguma coisa. Aliás, o próprio Borralho já tinha dito, né, que antigamente tinha interesse no Borrachinha, que hoje em dia não faz sentido porque ele tá pra trás. Então, o Borralho, obviamente, ele não é burro, ele só quer enfrentar os caras que estão pra frente, mas aí a gente tem que pensar que o Imavov pensa a mesma coisa, ele não quer enfrentar o cara que tá pra trás, né? Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que nem acho que o Imavov tá tão errado, porque se fosse o Borralho em primeiro no ranking, provavelmente ele também não ia querer enfrentar os caras pra trás. Então tá todo mundo vendo o seu próprio lado. E qual que é o problema de tudo isso, de toda essa situação, né? Que é o que o próprio Borralho disse. O próprio Whittaker não quis lutar ali com ele, né? O próprio Imavov também não, tem a lesão aí do Dricus du Plessis, então o Borralho ficou numa situação difícil, né? Porque ele é um cara, como eu disse, muito complicado, muito difícil de se lutar contra, porque ele é muito completo e tal. E vai ficar difícil ele conseguir achar alguém. Por isso que ele tava tentando ali o Chimaev, os outros todos ali recusaram, o Duplessis tá machucado. A última luta dele foi em agosto, então ele tá muito tempo sem lutar. Então ele tá ficando meio que sem alternativa. E como eu disse, muito provavelmente ele não vai querer enfrentar caras que estão pra trás, porque ele tá tentando chegar ali no topo da categoria, né? E pelo que ele mesmo disse, acho que o único cara que se dispôs a de fato enfrentar ele e tal, não sei o que, acho que seria o Anthony Hernandes, né, pelo que ele falou, que tá ali em nono do ranking, que é um cara muito bom, mas que também não sei se essa luta aconteceria. Então, no final das contas, o Borralho tá há muito tempo sem lutar e tá com muita dificuldade de encontrar adversário, né? E isso vai acabar acontecendo, como meio que já tá acontecendo, com os outros caras ali da academia do Borralho, da Fight Nerds, né? A gente vai ter o Jean Silva ali, que vai ter dificuldade de encontrar adversário, a gente vai ter ali o próprio Carlos Prates, né? Ele conseguiu encontrar ali
né? Agora essa luta que ele vai fazer no final de semana com o Ian Gary e tal, mas também é difícil de encontrar adversário. Assim como o Ruff vai ser difícil de encontrar adversário, porque são caras que vêm provando muitos resultados. Às vezes esses caras ainda estão fora do ranking, né? Então ninguém quer pegar cara duro desse jeito que não tá ali numa posição ainda que faça sentido, né? Então, beleza, agora o Jean chegou no ranking, Carlos Prazo ali tá chegando no ranking, então esses caras estão começando a ter posições ali, mas é muito difícil esses caras esses caras que estão mais para cima, né? Quererem correr risco contra caras que estão para trás. Então foi o que eu falei, o Imavov não vai querer pegar o Borralho que tá fora do top 5. Outros caras que tem ali de possíveis nomes pro Borralho também estão atrás dele, então ele também não vai querer pegar caras que estão para trás. Então fica numa situação bem complicada, né? Eu acho que o Borralho realmente tem que se manter em atividade, mas, de novo, né? Se ele não vai conseguir enfrentar o Whittaker, que é o quinto, que não quer, o Adesanya já falou de enfrentar o Strickland, então é o quarto contra o segundo. O Chimaev ele tentou, mas o UFC não deu bola, que é o terceiro. O Imavov sobrou, é o primeiro e também não quer enfrentar ele. Então assim, o campeão tá machucado, então ele não tem como enfrentar ninguém na frente dele, né? A única alternativa seria enfrentar o Cannonier, não dá, porque ele já venceu, que é o sétimo. Imediatamente atrás dele seria Roman Dolidze e Anthony Hernandes, ou tipo o Marvin Vettori, né? Eu acho que o Anthony Hernandes seria uma baita luta, mas é isso que eu falei, né? Acaba sendo um cara que está para trás dele e é um cara bem difícil, tá? Anthony Hernandes é uma pedreiraça. Então, é uma situação muito complicada, porque parece que ele tá a um passo do top 5, às vezes até de uma disputa do cinturão, mas ao mesmo tempo tá muito difícil dar esse passo, porque não tem ninguém para lutar com ele, e ao mesmo tempo, se ele enfrenta um cara que tá ali para trás dele, como o Anthony Hernandes, ele tá muito próximo, às vezes numa derrota, de voltar para oitavo ou nono do ranking. Então, o cara tá a um passinho, às vezes, de disputar o cinturão, mas ao mesmo tempo ele pode estar a um passo de ficar em oitavo ou nono do ranking. Então, realmente, é muito complicado, né? Essa tarefa de casar as lutas ali, né, que o UFC tem que fazer, é realmente muito difícil, porque cada lutador vai enxergar o que é melhor para si, né? Então, pro Borralho, o melhor é enfrentar ali o primeiro do ranking, ou talvez o terceiro, que é o Chimaev, né? Não enfrentar os caras que estão para trás. Só que na cabeça do Imavov, o melhor para ele é o cinturão. Então, é uma situação muito difícil. Eu assisti a entrevista aí inteira do Caio Borralho, eu concordo com praticamente tudo que ele falou ali, todos os argumentos dele, eu entendo. Só que ao mesmo tempo, se eu for pensar ali como se eu fosse uma Imavov, eu também não discordo dele, né? Não acho que tá errado o cara querer ali esperar pelo cinturão. Ele já chegou na primeira posição do ranking, por que ele vai colocar em risco, né? Então, assim, cada um enxergando o seu lado, a gente vai ter que ver o que o UFC vai decidir, e foi o que eu falei. É complicado ter vontade de enfrentar o Caio Borralho pela dificuldade que enfrenta ele e ele sendo o sexto do ranking. Quem que tá dentro do top 5 vai querer pegar um Caio Borralho e correr o risco de sair do top 5? Ninguém é besta, né? Então, cabe aí realmente ao UFC conseguir tirar alguma coisa daí. Eu acho, né, que comercialmente seria bem legal o Chimaev contra o Caio Borralho, desde que eles lutassem ali a vera, né, o 100%. Porque a gente já viu caras que se conhecem, que treinaram juntos e tal, que na hora da luta fica com frescura, né? Aí eu realmente acho que seria bem ruim. Se for para lutar assim, acho que é melhor nem lutar. Mas já que o Chimaev aceitou, eu acho que acaba sendo realmente o melhor caminho, porque dificilmente o Imavov vai aceitar. Enfim, vamos ver o que vai rolar. Eu queria muito assistir o Caio Borralho lutando, mas tá difícil, né? Tá bem difícil. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você acha que o UFC deveria fazer? Realmente colocar o Chimaev ali contra ele, já que não tem mais nenhum nome, ou, sei lá, esperar, né? E o Chimaev também é complicado, que toda hora ele sai de luta, né? Enfim, não tá fácil, né? O Borralho tem que lutar, mas tá difícil de achar alguém. Comenta o que você acha aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!